Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos uma mensagem curta e rápida. É apenas um alerta, porque eu tenho assistido muitos vídeos de pessoas postando de mensagens dos espíritos superiores e etc e tal, ok? Então, esse alerta fica para os espíritas, principalmente os iniciantes, né? E os simpatizantes, ok? Então fica aqui esse alerta. Todas as comunicações que os médiuns recebem dos espíritos, né, não são sempre comunicações de espíritos superiores, ok? Nós recebemos as comunicações de vários espíritos. Entenderam isso? Espíritos ignorantes, espíritos ainda com raiva, com ódio, espíritos bons, espíritos superiores e etc. No livro dos médiuns, que é um livro muito bom, importante, que após a leitura que eu estou fazendo atualmente do livro dos Espíritos, eu vou fazer a leitura do livro dos médiuns, ok? E vai falar muito bem sobre isso que eu vou comentar agora. Não é espírito da classe superior, um espírito de luz, um espírito elevado, fará qualquer comunicação alertando nenhum ser humano sobre qualquer tragédia, qualquer catástrofe, ok? Sobre um alerta, seja ele de qual for, que gere na pessoa, ou no grupo, ou naqueles que tomam conhecimento dessa mensagem, que gere qualquer tipo de desconforto, qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de medo, ok? Essas mensagens geralmente são feitas por espíritos que têm a intenção de nos enganar, ok? Então fico alerta aqui, porque eu sou espírita, já frequentei casas espíritas, atualmente não estou frequentando. Já trabalhei mediunicamente e tudo mais. Então eu tenho conhecimento de causa, ok? Então, eu como médium assisti muita coisa, passei por muitas experiências, certo? Então eu só posso falar daquilo que eu sei, daquilo que eu passei, daquilo que eu conheço profundamente, certo? Então, meus irmãos, se tem pessoas que falam que recebeu uma mensagem do Espírito Superior, que veio trazer um alerta, que no ano tal, que esse ano, que ano que vem, que a civilização humana está se exterminando, que a gente tem que tomar cuidado e tudo mais, não se trata de comunicações de espíritos superiores. Muito pelo contrário. São espíritos que têm a intenção de de nos trazer transtornos. Ok? Aí alguns falarão, mas nós estamos vendo, né, terremotos, etc e tal. O planeta Terra sempre teve todos esses efeitos naturais, terremotos, vulcões, né, maremotos, né, furacões, raios, tudo isso está na natureza do nosso planeta, tá? Então o planeta está se transformando, ele está evoluindo. Tudo isso faz parte, mas essas mudanças, não digo nem mudanças, que as pessoas não veem isso como mudança, veem como acontecimentos. Esses acontecimentos não são novidade para o planeta Terra, não, minha gente. Todos sabemos que o deserto do Saara já foi mar. E não há novidade nenhuma para ninguém isso. Quer uma mudança mais drástica do que essa? Um deserto, que hoje é um deserto, já foi um fundo do mar? Pois bem, existe uma caverna subaquática, debaixo d'água,
que é chamado de Lago Azul, que fica ali, fica nas Américas, que foi descoberto por Jacques Cousteau. Esse Lago Azul tem uma profundidade de mais de 40 metros. É um lago de água salgada. Mais de 40 metros de profundidade. E que há 150 milhões de anos atrás era uma caverna que ficava exposta ao ar, não ficava debaixo d'água. Hoje ela se encontra debaixo d'água e a 40 metros de profundidade. Então, meus irmãos, não existe, nós seres humanos na atualidade, se olharmos para o passado, entendeu? As mudanças que o nosso planeta tiveram, as mudanças que houveram, que as que estão acontecendo, faz parte da evolução do próprio globo, do próprio planeta Terra. Está na natureza do planeta se transformar. E ele não está se transformando agora. Isso já se faz milhões de anos. Quem parar para pensar um pouquinho sabe muito bem disso. Quem não ficar preso na atualidade e olhar para o passado, é só pegar um livro de ciências e ver que o nosso planeta Terra se transformou durante milhões de anos. Era uma bola de fogo. Os elementos eram todos incandescentes no seu princípio, na sua formação. Então, meus irmãos, é natural. Os terremotos, os maremotos, os furacões. Porém, hoje com a internet, o que acontece do outro lado do mundo, né, do lado oposto do Brasil, nós tomamos conhecimento imediatamente, por causa das comunicações. No tempo dos nossos avós, nem digo muito dos nossos avós não, na minha mocidade, as coisas que aconteciam em outros países, a gente só sabia às vezes, meses depois ou anos. E às vezes nem chegava até ao nosso conhecimento pelos meios de comunicações, devido às dificuldades. Porém, hoje não. Qualquer acontecimento, em qualquer parte do mundo, nos chega imediatamente. Instantaneamente, podemos assim dizer, em frações de segundos. As enchentes que ocorrem pelo Brasil sempre ocorreram, que estão ocorrendo no mundo, sempre ocorreram. Porém, existe um grupo de pessoas e de espíritos que querem nos desestabilizar, provocar o medo, o pavor. Não é verdade? Então, a mídia é utilizada por eles. Vocês observam que nossa televisão, na mídia, nós vemos constantemente, assistimos constantemente nos canais, né? Principalmente nos jornais, nas reportagens, nós só vemos falar de violência 24 horas por dia. É fulano que matou, que roubou, é fulano que sequestrou, é fulano que é corrupto, é aquele que estuprou. Mas o nosso mundo não é só isso. Nós sabemos que não é. Mas o que nós fazemos? Damos atenção a esses jornais. Na minha mocidade, existia o jornal escrito, não é verdade? E aqueles jornais que mais falavam de catástrofe, tipo assassinatos, aqueles assassinatos brutais, eram os que mais vendiam. Hoje é o canal de televisão. Aquele jornal que mais fala de tragédia são os que mais são assistidos. Nós assistimos canais hoje de televisão, aqueles canais que falam sobre a vida alheia, né, a vida dos artistas e etc e tal, são os que são mais assistidos. Esses Big Brothers que tem na televisão, não só no Canal 4, mas tem a Fazenda, tem mais não sei aonde, tem não sei o que, reality show, por aí vai, são os mais assistidos. Porque o ser humano está se deixando levar pela mídia, está preferindo viver a vida dos outros do que viver a sua própria vida. Porque viver a própria vida requer um esforço e mudanças. E se você viver a sua própria vida,
você vai direcioná-la melhor. Vai ser mais exigente contigo, não é verdade? E vai exigir mudanças. Isso vai, com certeza, de contra aos interesses da mídia, dos poderosos, que é manter a população na ignorância. E o jeito mais fácil é causando medo, pavor. Meus irmãos, quantas vezes usaram o nome de Deus para amedrontar as pessoas, criando pavor e o medo? Foi assim que as religiões encontraram seus adeptos, que hoje se contam em milhões. As pessoas amedrontadas, com medo de ir para o inferno, de serem castigadas por quem? Pelo Deus. E as pessoas não param para pensar que essa mesma religião que fala que Deus vai castigar, prega um Deus misericordioso e piedoso. Só que as pessoas não param para pensar sobre isso. Os dirigentes das religiões têm um prazer enorme em falar sobre castigos. Somente sobre castigos. E não exaltam o bem que o ser humano faz ao outro. Vocês estão entendendo? Então, meus amigos, o que são espíritos? Esses que nos trazem as comunicações, que nos fazem as comunicações, trazem não, nos fazem as comunicações através do médium. Que são os espíritos? Gente, são pessoas que acabaram de morrer, que desencarnaram recentemente. E levam com elas os conhecimentos que eles têm. Se eles estão voltados para o mal, para a discórdia, continuarão voltados para o mal, para a discórdia, até um determinado período. E se ele não tem conhecimento, ele vai dar a informação daquilo que ele acha que é. O aquecimento global é uma das causas da preocupação da humanidade, tanto eles falam nisso. Se informem sobre isso. Existe um professor do clima, climatologista, que alguns anos atrás deu uma entrevista no Jô Soares e falou que tudo isso é uma falácia, é mentira. Não existe aquecimento global, nunca houve. Quando muitos trouxeram a notícia que nós, seres humanos, estamos causando buraco na camada de ozônio, esse cientista provou e explicou que não existe camada de ozônio na nossa atmosfera. Se não existe camada de ozônio, como poderá existir um buraco? Meus irmãos, é por isso que o estudo é necessário. Mas eles continuam falando sobre o buraco da camada de ozônio, uma camada que na verdade não existe. Então, somos enganados constantemente. Tanto pelos homens, tanto quanto pelos espíritos. E o pior não é isso, gente, porque o pior é que tem médium, que trazem essas comunicações, e por ele ser vaidoso, ele não admite que o espírito que fez tal comunicação seja um espírito ainda sem muito conhecimento, seja um espírito inferior. A vaidade dele é tão grande que ele endeusa esse espírito como se esse espírito fosse verdadeiro. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, fica aqui para vocês um alerta. Tudo está ocorrendo dentro do nosso planeta, dentro da programação que deverá e que tem que ocorrer. O mundo acaba para quem morre. Vocês estão entendendo? Tem gente preocupada com o fim do mundo e não sabe nem se vai acordar dia seguinte. Para que essa aflição estúpida, desnecessária? Não somos donos de nada, a não ser da nossa consciência. Amanhã mesmo, daqui a um segundo, eu posso desencarnar? E de que valeu a minha preocupação com o fim do mundo? Não é verdade? Vamos viver a nossa vida de momento, do presente. Fazer o melhor que podemos fazer. Mas não vamos dar atenção às coisas desnecessárias
Ok? As coisas que nos são necessárias é o quê? São o quê? A mudança dos nossos hábitos. Procurar fazer o melhor possível para os outros e para nós mesmos. Mudar o nosso jeito de pensar e de agir. Fazer o bem, sem interessar a quem. Tudo aquilo que o Mestre Jesus Cristo deixou para a gente. Ok? Então, meus irmãos, fica esse alerta aqui. Muitos espíritas são dirigidos pelas suas vaidades. Não admite que o espírito inferior possa fazer determinada comunicação. Esquecem até do estudo que está lá no livro dos médiuns, muito bem esclarecido. Aliás, numa das mensagens desses espíritos superiores, eles dizem: é melhor negar 1000 mentiras se houver uma... Desculpe. É melhor negar 1000 verdades se houver uma mentira entre elas. Então, meus irmãos, é isso aí. As mensagens que recebemos, muitos médicos se preocupam, por causa da sua vaidade, em saber quem é aquele espírito. Se é um espírito conhecido, se é um espírito de luz e tudo mais. Então esse médium é vaidoso. Por que um sigelo camponês não pode mandar uma mensagem boa e pura e maravilhosa? Por quê? Não é verdade? Nós temos que aprender a dar valor à informação, se ela é boa, não importa de quem venha. Ok? Mas infelizmente a vaidade dirige muitos médios. Eles querem dar informações fantásticas para serem considerados maravilhosos médios. E com isso acabam sendo enganados. Fica aqui esse alerta para vocês. E até a próxima. Fiquem com Deus. Fui, tchau.